Chegando por aqui, ATP Oficial. Olá, boa noite. Boa noite. Guardando aqui nossa convidada. Hoje, mais um papo diferente. Terminou aí, meu irmão? Olá, boa noite. Boa noite, doutora Silvana. Minha amada Ana Freitas por aqui também, comigo aqui, sempre secretariando as coisas e aparecendo. Isabela, doutora Isabela. Muito bom tê-la por aqui. Esperando nossa convidada. Só um minutinho que ela entra já. Só um minutinho. Aguardando aqui a Amanda entrar. Doutor Siqueira, um grande abraço, amigo. Acho que ela está chegando. Doutora Amanda pede para participar, boa noite, pedindo para participar que eu vou e a recebo. Vai ter um ponto aí onde se diz participar. Você entra e eu vou e aceito. Doutor Paulo Gomes, meu querido amigo, Paulo André, mais conhecido, meu irmão. Meu querido Aguinaldo Neto, um grande abraço, um abraço para Garanhuns. Amanda, estou notando que você entrou, tá aí com a gente, só falta tem onde participar da live. Você coloca e eu vou e te recebo. Tem lá um ponto de participar da live. Para convidar. Falando aí, Marcos Maciel. Você vai clicar nesse do rosto.
Bota no meio. Insere ela, Marcos. O botão que tem duas carinhas. Pergunta se ela tá acessando o computador. Amanda, é melhor você sair para eu te chamar, porque tá como se você não pudesse participar, tá? Aí você sai e eu te chamo, eu vou te inserir por aqui, tá joia? Doutor Arthur Flávio, direto da capital Tacaratu. Um abraço, amigo. Olá, Aê, chegamos. Oh, pra dar emoção, não foi? não foi, mas deu certo. No final, tudo Foi dá pra dar certo. emoção. Eu tava Doutor Arthur tentando. Flávio, direto da capital Tacaratu. Como? Um abraço, amigo. Aqui tá reverberando. Oi, caiu? Não é possível. Não é possível. É coisa da live, coisa de live. Como dizia um amigo meu quando eu trabalhava no Bandep, tenham paciência comigo. Ela chegou e caiu. Cadê a Amanda? Aí. Isso. Agora vem. Aê, chegou. Vamos rezar, né? Chegamos. Tô com um técnico de plantão aqui para qualquer coisa. Mas isso é muito importante. Isso é muito importante. Sem técnico a gente não funciona. Bem, gente, aproveitando aqui o momento para agradecer a todos, dizer que esse é um trabalho da ATP, uma forma de servir aos associados, né, e à comunidade trabalhista em geral. Pedir para que se associem, a gente precisa que o associativismo cada vez seja mais forte. A ATP precisa de você para também servir a você. E nesse momento de entrevistas, ela tem variado bastante em toda a concepção de serventia, né, na área jurídica, mas buscando também expandir o máximo para as outras áreas. Já tivemos aqui com o doutor em psicologia, já tivemos compliance, então estamos variando cada vez mais, né? E também com os nossos diretores para quebrar o gelo com todo mundo. Importante que a gente esteja presente
Esse é o papel da ATP, capitaneada por Dr. Max, até o dia 27 de julho, quando assume o nosso querido Leonardo Camelo. Agradecendo aqui a participação de todos e aproveitando para... Só um minutinho, deixa eu fazer uma regularzinha de nada no meu celular para baixar, que está muito alto. Só um minutinho. Então, aproveitando aqui para falar da doutora Amanda Almeida, que é analista judiciária da nossa vizinha Bahia, lá da Terra do Axé. Ela é no TRT da 5ª Região, conciliadora judicial, uma das top de linha lá da 5ª Região, especialista em Direito de Estado. Ela também é especialista em Direito e Processo do Trabalho, mestranda em Sistemas Alternativos de Resolução de Conflito, que é a matéria-mãe da espécie que a gente vai tratar hoje, né? A gente vai tratar aqui um pouco de um ponto da resolução de conflito, de sistema de resolução de conflito, e nada mais é hoje do que a comunicação não violenta. Papo esse que, com certeza, a doutora Amanda vai trazer para nós com muita alegria, com certeza vai nos brindar com muita coisa. E aí, o nosso objetivo, evidentemente, é levar para vocês, para o público em geral, porque comunicação violenta, vocês vão verificar, quem entende um pouquinho vai observar que vai facilitar a vida em todas as áreas, na área familiar, área pessoal, área profissional, área com filhos, área com parentes, amigos. A comunicação não violenta, quem começa a entender, começa a exercitar, certamente vive melhor. Mas isso é um papo para a doutora Amanda falar, né? Falando nisso, por que falar em comunicação não violenta, doutora Amanda? Agradeço a sua vinda, viu? Eu é que vou começar agradecendo, né? Na pessoa de doutor Marcondes, né? Eu quero agradecer a Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco, né? Que gentilmente me fez esse convite para a gente poder falar de um tema que é tão importante, né? Não só para os operadores do direito, mas para todo mundo, né? Como você colocou. E vou agradecer também a presença de todas as pessoas que estão online, né? Dos colegas, dos advogados, dos associados da ATP, todos vocês, né? Marconi já fez a apresentação aí, né? E primeiro eu quero começar dizendo que meu objetivo aqui com a live é só plantar uma sementezinha, né? A gente não tem a intenção, nessa conversa aqui de uma horinha, de esgotar o assunto, né? Não dá, assim. É muita coisa para falar de comunicação não violenta. Mas, assim, se a gente conseguir, né, plantar essa semente, se a gente conseguir fazer com que alguém se interesse, isso eu acho que o objetivo já está sendo cumprido, né? É verdade. Então, primeiro eu quero colocar que que esse convite partiu depois de um artigo, né, que eu publiquei no Jus Brasil, que é a resolução de conflitos trabalhistas sobre a perspectiva da comunicação não violenta nos tempos da pandemia, né? Mas, assim, obviamente que meu interesse nesse tema começou bem antes, né? Bem antes. Quando a gente fala em comunicação não violenta, é claro que isso pressupõe, né, uma comunicação violenta. Comunicação não violenta pressupõe não violenta, né? E aí, a primeira vez que eu ouvi esse tema, eu falei assim, nossa, será que eu me comunico de uma forma violenta ou não violenta, né? Porque a gente começa a se perguntar, o que é isso? Será que eu falo dessa forma? Né? E aí foi... E aí, desculpa, gente, ao vivo tem essas coisas, né? Que tá dando um eco aqui. E aí eu comecei a me perguntar, né? E aí eu lembrei, sabe de quem, Marconi, né? Você vê que a sabedoria, né? De minha mãe.
Porque certa feita, sempre quando eu me envolvia em conflitos, ela falava assim, filha, você está certa no que você está colocando, mas a forma como você está colocando faz com que você fique errada, né? Então, de repente, eu me vi diante dessa expressão da comunicação violenta e passei a me questionar. Quando eu descobri que eu me comunicava de forma bastante violenta, sem saber, né? E isso para mim foi horrível, foi assim um baque muito grande, porque a gente quando escolhe, né, trabalhar com justiça, trabalhar com pacificação social, que é a função, né, da existência do Poder Judiciário, a gente fica, poxa, mas eu estou sendo incoerente então, porque eu estou sendo violenta na minha comunicação, né? E o Thomas Danzenburg, né, que é um autor, depois do Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele fala exatamente isso, que a violência ela é a expressão de uma frustração impossível de ser manifestada em palavras, né? Então, se a gente parar para pensar, toda vez que a gente perde a cabeça, toda vez que a gente parte para uma agressão verbal, que a gente, né, parte para um conflito assim mais acirrado, né? Porque a gente já perdeu o controle emocional e a gente já perdeu a base do diálogo, né? Então, é essencial que o judiciário trate, né? E aqui a gente vai falar de comunicação não violenta, mas eu vou pontuar as questões do judiciário porque é a área de laboratório que eu faço, né? Que eu acho importante, porque a gente está falando também para advogados, para operadores do direito, sobretudo, né? Então, só recentemente que o judiciário tem despertado de forma mais efetiva para essa questão da pacificação social, né? Com o desenvolvimento do sistema multiportas, né? Quando a gente parou para perceber que a decisão de mérito, a sentença em si, ela não é a única e talvez não seja a mais adequada forma de resolução de um conflito para determinado caso, né? Então, isso é fantástico, porque a gente começa a buscar conhecimento nas outras áreas dos saberes, né? A gente vai estudar comunicação, a gente vai estudar psicologia, a gente vai estudar sociologia, claro, tem a intenção de se tornar um psicólogo, um sociólogo, mas que a gente beba um pouquinho dessas fontes dos outros saberes e a gente se torne um profissional mais completo, para que a gente possa, né, na interpretação e na aplicação da legislação, ser mais humano, né? E com isso a gente vai fazer o quê? Prestigiar o fundamento maior da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Então, uma coisa vai ligando a outra. E a comunicação não violenta é uma ferramenta que a gente tem de atuar de forma mais eficiente nas resoluções dos conflitos, né? Dos diversos conflitos. Então, por que falar de comunicação não violenta, né? Que foi a primeira pergunta que você fez. Porque a gente vive num mundo extremamente violento, cheio de preconceitos, cheio de mal-entendidos, né? E a boa comunicação, ela é uma ferramenta econômica, é uma ferramenta poderosa e é uma ferramenta de fácil acesso. Mas é uma ferramenta também difícil de ser aplicada, né? Porque você saber ouvir o que de fato está sendo dito e você saber expressar o que de fato você quer expressar, há um longo caminho aí. A comunicação não violenta, que a gente chama de CNV, ela tem técnicas e ela tem instrumentos exatamente para fazer com que essa comunicação funcione, né? Então, tem como objetivos a CNV construir conexões mais profundas e reais com as pessoas, o autoconhecimento e a inteligência emocional, agir de forma mais afetiva diante de um conflito e, claro, que promover uma sociedade mais solidária e mais humana, né? Sobretudo, Marconde, na área dos direitos, porque até pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, a gente não aprendia nos bancos da faculdade, né? Eu não aprendi, eu tenho 15 anos de formada, não aprendi. A gente não aprende sobre conciliação, a gente não aprende sobre mediação, a gente não aprende sobre conversar, né? Então, a recente resolução do Conselho Nacional de Educação da Câmara de Educação Superior, resolução número 5 de 2018, ela veio trazer que as disciplinas que versam sobre conciliação, sobre mediação e sobre arbitragem, elas passam a ser
obrigatórios nas grades curriculares do curso de Direito. Então, a gente tem um avanço aí significativo, né? E essa resolução, essa proposta, ela está alinhada com a Política Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos, né? Que é aquela resolução 125 do CNJ. E que, a partir daí, a gente vai construindo, né, toda a criação de SEJUSCs, né? A lei de mediação, tudo isso. Então, você vê que a cultura da pacificação social, ela está mudando, né? E isso é uma coisa bem legal. Muito grato por essa explanação, né, do porquê. Né? Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para professor José Lúcio Munhoz, que está lá no Reino Unido vendo a gente. Me deu um prazer de um bom papo sobre arbitragem, que é outro meio de resolução de conflito. E tantos outros amigos aqui, meu querido Leonardo Camelo, né? Silvia Nogueira, conselheira federal, quero mandar um beijo para você, agradecer por esse momento. Tanto, gente, passa muito rápido e eu fico pescando aqui para ver se pego aqui e acolá, eu vejo um e eu quero já agradecer a todos. Esse papo realmente é um papo muito interessante, né? Imagine só você falando na grade curricular se a comunicação não violenta já tivesse na grade curricular das crianças, né? Se começasse. Mas, afinal, o que é? Me diz mesmo, o que é a comunicação não violenta? Porque realmente você falou uma coisa que deixa a gente meio assim. Eu noto quando eu brinco com alguém, alguma pessoa que fala rispidamente, ou às vezes até sem querer expõe outra pessoa por uma brincadeira, não entende, né? Não é por maldade, às vezes é pelo nosso costume. Né? E quando a gente fala comunicação não violenta, dá a ideia que a pessoa está agredindo. Né? E às vezes a pessoa expõe uma outra pessoa desnecessariamente pelo um hábito que tem de falar, sem entender o que aquilo que fala pode causar com aquela pessoa que foi exposta. Mas me diz mesmo, o que é a danada da comunicação não violenta? A gente pode resumir que a comunicação não violenta, de forma bem simples e rápida, é uma forma de se colocar no mundo. Né? Parece uma coisa simples, né? Mas não é tão simples assim na prática. É preciso que a gente tenha paciência e que a gente procure utilizar isso com as técnicas, as fases da CNV, que a gente vai falar logo mais no dia a dia. O criador dessa comunicação não violenta foi o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg. Né? Inclusive, eu queria fazer a indicação aqui de uns livros dele. Se você não fizer, eu faço. Mas eu acho... Essa aqui é a Bíblia. Mas seria injusto a gente falar de comunicação não violenta sem falar do dono desse estudo, né? Esse estudo que facilita a forma de viver. E tem mais outros também que eu gosto muito deles, que é este aqui, tá? Tá virado. Diz o nome para o pessoal. Qual é o nome? Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos e Vivendo a Comunicação Não Violenta. E tem esse outro, que é tipo um discípulo dele, que eu também particularmente gosto muito, que é esse aqui. Como se relacionar bem usando a comunicação não violenta. Mas, enfim, o Marshall Rosenberg, né, ele é norte-americano, mas ele tem origem judaica. Então, o próprio preconceito, né, que ele vivenciou antissemita na infância fez com que ele despertasse para essas questões da violência, né? E a influência também da psicologia humanística. Mas, enfim, o Marshall Rosenberg, ele fala o seguinte, que as pessoas podem jogar 2 tipos de jogos na vida. O primeiro jogo é aquele jogo que faz a vida de todo mundo melhor, né? Que envolve ações como doar-se, como colaborar, como agradecer, como apoiar o time, como ser correspondido. E o segundo jogo, que é um jogo jogado pela maioria das pessoas, é o jogo de quem tem razão, né? Que é o jogo que a gente joga na maioria das vezes. Aqui nesse segundo jogo, pouco importam as consequências, né? A lógica da disputa é a lógica da guerra, né? E a gente acaba criando uma vida cheia de atritos, né, desnecessários, cheia de estresse, de mágoas, de ansiedades e de culpa. Então, ele faz um paralelo entre
a comunicação violenta e entre a comunicação não violenta. E aí ele fala o seguinte, que a comunicação violenta, ele utiliza a expressão de que é a linguagem do chacal, né? Sabe o que é chacal? Aquele animal baixinho, que parece um lobo, né? Que tem um bico próximo do chão e que tem pouca perspectiva, né? Ele não enxerga muito além do que aquilo ali que está no seu campo de visão. Enquanto que a comunicação não violenta é a linguagem da girafa. Inclusive, tem alguns livros com esse título que são ótimos, pena que eu não anotei aqui. É a linguagem do coração, a linguagem da girafa. São bons livros também. E por que a girafa? Porque a girafa é o maior mamífero terrestre, que tem o maior coração. O coração da girafa chega a ter cerca de 11 quilos, né? Então, ele fala que é a linguagem do coração. E o fato da girafa ser alta, ele fala que ela vê com amplitude, tem uma visão ampla. E a ideia da comunicação não violenta é exatamente isso, é ampliar as nossas perspectivas, para que a gente consiga ver além do que aquilo ali está na nossa frente. Então, enquanto a linguagem do chacal ele não assume responsabilidades, ele tem aquela lógica da punição e da culpa, a linguagem da girafa prega a responsabilização, que a gente vai ver mais adiante o que é isso, né? Enquanto a linguagem do chacal é a lógica da guerra, é a lógica da disputa, a lógica da comunicação não violenta é a lógica da compaixão. Na linguagem do chacal, a gente faz julgamentos moralistas, né? E aplica punições. Na comunicação não violenta, a gente se comunica de forma adequada e consciente. Na linguagem do chacal, a gente faz exigências e chantagens, resistências contra ataques e posturas defensivas. Olha só, a gente está muito, né, mais próximo dessa linguagem do chacal no dia a dia. Quando eu vejo na mesa de audiência mesmo as exigências, né, as chantagens para se fazer, só faço dessa forma, só vai ser desse jeito. Então, assim, a gente tem um caminho aí imenso a percorrer, né? Enquanto que a linguagem da girafa, não, é uma linguagem, uma comunicação mais efetiva, mais enfática, né? Mais sucedida. Então, a gente acha que não, mas a gente faz muito essa questão da comunicação não violenta, né? E eu acho interessante, porque depois que eu escrevi o artigo que eu publiquei, alguns colegas falaram assim, né? Mas essa CNV não é para mim. Eu sou uma pessoa atacada, eu sou uma pessoa... não sou uma pessoa paciente, esse negócio de CNV, essa teoria não é para mim. Aí o que eu tenho para dizer para quem acha que CNV não é para você? É justamente para você a CNV, é o contrário, né? E por que eu digo isso? Experiência própria, né? Experiência própria. E aí eu vou contar uma história aqui de um colega, né? Lá do Sejusc, da Bahia, que eu acho que a teoria ela só fica interessante com os exemplos. E eu me vi envolvida numa situação que eu fui extremamente violenta, né? Fazendo audiência de conciliação, fazendo mediação, trabalhando com pacificação social, né? Nós somos seres humanos e às vezes a gente se descobre em cada situação horrorosa. E aí eu estava num daqueles dias, sabe aqueles dias? E aí não estava entendendo o que é que eu estava sentindo. Ao mesmo tempo faleceu uma pessoa da família de meu esposo, né? E eu sou muito sensitiva, né? Muito solidária com os sentimentos e aquilo ali não estava me fazendo bem. Mas, ao mesmo tempo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. E aí acabou que, num momento, na Copa, né? Eu acabei descarregando em cima desse colega, com as minhas palavras. Nossa, aquilo me deixou super mal. Era uma sexta-feira e eu passei o final de semana inteiro mal com aquilo ali. Só que aí, mesmo sem ter estudado a CNV, acho que foi uma coisa assim meio que intuitiva. Eu falei, não, eu tenho que entender o que foi que aconteceu, porque eu estou me sentindo mal e eu não entendi até agora o que foi que aconteceu comigo, por que eu agi daquela forma, por que eu falei com ele, por que ele me provocou, o que ele falou, por que eu entendi que foi uma provocação, né?
E aí, de repente, meio que intuitivamente, mas depois estudando a CNV, eu percebi que eu utilizei meio que esse roteiro das técnicas da CNV, né? Eu comecei a observar o que tinha acontecido comigo, eu identifiquei os sentimentos que eu tinha tido naquele momento, as necessidades que eu não tinha conseguido satisfazer e concluir que, em decorrência de não ter conseguido identificar os sentimentos e as necessidades, eu não fui capaz de responder e de fazer um pedido, né, de forma clara, sensata, direta. Porque eu poderia ter dito, por favor, não se coloque dessa forma, não faça dessa forma, enfim. Mas, claro, né, que depois que eu fiz esse raciocínio, eu chamei o colega para uma nova conversa, inclusive com as pessoas que estavam presentes. E é uma pena que eu não tinha ainda o conhecimento da CNV, né? Porque senão eu ia conversar com ele nesses termos. Mas coloquei tudo o que é que aconteceu, porque que eu me senti daquela forma e tal. Enfim, e a gente conseguiu se resolver, né? Então, assim, uma comunicação direta, clara, e a gente aprender a utilizar esses instrumentos no dia a dia, ela realmente tem um poder transformador, né? E isso tem acontecido comigo pessoalmente. Então, assim, eu realmente, falar da CNV para mim é uma paixão. O funcionamento da CNV, no seu ver, é realmente positivo, né? Transformador. Transformador. Mas Transformador. de que forma podemos aplicar a CNV na resolução de conflitos? E agora? Na resolução de conflitos. Bom, será que existe a CNV na resolução de conflitos? claro. Claro que existe, né? A gente precisa, Marconi, falar também, antes de eu te responder isso aí, de como funciona a CNV. Mas, assim, respondendo para você de forma objetiva, a gente Mas pode sim aplicar. talvez Hã? seja realmente melhor falar do funcionamento para O depois funcionamento, né? porque aí Para está indo depois passo a explicar, porque passo. aí uma coisa liga a outra, né? Bom, a CNV, né, eu fiz um roteirinho aqui. Ela realmente é como a gente usa a expressão, a metáfora da linguagem da girafa, né? As observações têm que ser objetivas, as posturas empáticas, se colocar no lugar do outro, e é uma fonte de conhecimento, né? Essa questão da não violência, ela está muito ligada à ideia de assertividade, né? Assertividade é você ter uma postura decidida, mas sem precisar ser agressiva. E é bom a gente registrar que essa questão da não violência não tem nada a ver com a passividade, né? A passividade é deixar acontecer, é não reagir, é não ter voz. E a não violência não, é uma ação guiada por uma ética, né? Em busca de direitos que você tem. Então, como componente da CNV ou fases, a gente tem 4, que é observação, sentimento, necessidades e pedido. A observação seria o quê? Seria a gente observar sem julgar, sem interferir, sem avaliar, né? Porque quando a gente avalia, a gente transmite para o nosso interlocutor uma mensagem inconsciente de embate, né? Pode reparar que quando a gente faz isso, que a gente faz um comentário avaliativo, a gente transmite essa ideia de embate, né? A questão dos sentimentos, né? É importante a gente identificar os sentimentos que estão envolvidos naquela conversa, né? Naquela tentativa de resolver aquele conflito. Né? Aí a gente pode diferenciar as emoções, que são processos, né, cognitivos mais primários, dos sentimentos, que são cognitivos mais racionalizados, mas não cabe aqui a gente fazer muito essa divisão. O importante é a gente dizer, na verdade, né, que a gente precisa identificar os sentimentos. E aí eu vou fazer uma pergunta, né, para que a gente pense um pouquinho sobre essa questão. Por que é tão difícil a gente falar sobre os sentimentos? Já pararam para pensar?
como é difícil a gente falar sobre os nossos sentimentos. Por que que a gente não fala dos nossos sentimentos para os outros, né? Por que que a gente tem essa dificuldade de falar dos sentimentos? E aí a resposta, eu acho que está numa coisa chamada vulnerabilidade, né? A gente, quando fala dos sentimentos, a gente se mostra vulnerável. A gente mostra que a gente está suscetível de ser ferido, de ser ofendido. E imagine hoje num mundo que a gente, cada vez mais, a gente coloca os sentimentos de lado ou tenta esconder, né? Atrás dos recursos eletrônicos, atrás das conversas rápidas, dos relacionamentos rasos, né? A gente tá indo na contramão dessa coisa que é tão importante, que é falar dos nossos sentimentos e identificar, né? E aí, o que é que eu tenho para falar? Até uma indicação de um livro também, que eu acho assim muito legal. Ele está na lista dos mais vendidos ultimamente, que fala sobre isso, sobre a coragem da gente mostrar que a gente não é perfeito, que a gente é vulnerável, que a gente é ser humano. Que esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. Ele é perfeito. Né? Da Brené Brown. Você já leu? Ele é muito Você bom. já leu, Marconi? Ótimo, né? Então, a gente precisa mostrar, né, identificar, se mostrar, perder o medo de mostrar que a gente sim é vulnerável, que a gente está suscetível a ser ferido, né? Porque esse muro que a gente tenta se esconder para se proteger é um muro que também isola, né? É um muro que também prende a gente, é um mundo que também se esconde. Então, a gente precisa romper com isso cada vez mais. E a comunicação não violenta, ela sim, ela faz a gente romper esses muros, ela obriga a gente a identificar esses sentimentos. E a gente vê que nós não somos seres perfeitos, né? Então, nessa fase de identificação dos sentimentos, é interessante essa questão da discussão da vulnerabilidade do ser humano. A gente parar para pensar. Esse ponto ajuda muito a vida em família também, não é? Porque esse pontinho de não reconhecer problema, eu sou pai, não posso errar, eu sou filho, também estou de cabeça dura, eu sou, né, sou irmão, quantos problemas de comunicação não violenta a gente tem na nossa família no dia a dia, não é? Então, sim, com certeza. É só para enriquecer um pouquinho o seu comentário sobre a importância disso. Isso, exatamente. E a outra fase, a próxima fase, a terceira fase, né, o componente da CNV seria identificar as necessidades. Porque a violência, na verdade, ela é fruto de uma necessidade nossa que não está sendo atendida, né? E as necessidades, na verdade, elas são fontes desses sentimentos. Esses sentimentos geram essa necessidade. Só para a gente exemplificar aqui, vocês entenderem o que eu estou falando de necessidades, só para dar exemplos, a gente tem necessidades de sobrevivência, como alimento, como abrigo, como água, como proteção, né? Como exercício, como movimento, a gente tem necessidade de autonomia, de autoafirmação, de escolha, de liberdade, de calma, de espaço para nós mesmos, né? Necessidades de integração, que envolve autenticidade, honestidade, dignidade, autoestima, enfim. Nós temos diversas necessidades. Você acha que pode acrescentar nesse elenco aí a tolerância? Tolerância? Sim. Sim. Por que não, né? Principalmente nesse momento de pandemia, que a gente está com a paciência curta, não é? Sim, esse momento que a rotina muda, onde a tolerância parece que diminuiu aí. Até tem amigo que diz, rapaz, me dê R$1 aí de tolerância, porque realmente talvez seja um dos pontos a engrandecer a empatia, né, a tolerância. Mas pode continuar, só foi para... Por que, Marconi? O que é que a gente observa? Que quando a gente não consegue identificar as nossas necessidades, o que é que acontece? A gente transfere isso para o outro, né? A gente espera que o outro satisfaça essa necessidade, né? Isso eu acho assim, o exemplo dos relacionamentos amorosos, eu acho perfeito, né? Acho perfeito, né? Às vezes
A gente precisa, na verdade, o que a gente precisa é desenvolver uma coisa chamada responsabilidade emocional, né? Que é muito difícil, mas a gente precisa estabelecer, né? A gente passar do estágio da escravidão para a liberdade emocional. E o que é isso? É a gente aceitar que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, né? É a gente não depositar essa responsabilidade no outro de atender às nossas necessidades. Então, tudo isso a gente precisa observar nessa fase de CNV, né? E compreender que nós não somos responsáveis pelo sentimento do outro. Calma, gente, isso é regra, tem exceção, né? Tem exceções. Querida Mas, via Amanda, de regra, nós não somos. olha, eu só Sim. quero dosar, como esse assunto é só uma semente e nós só temos mais 20 minutos, Ai, eu meu quero ver Deus. se aproveita o máximo esses 20 minutos para a gente não perder, porque aqui é muita coisa para se falar realmente de É muita comunicação não coisa. violenta. Teríamos Enfim. até especificar, dosar a comunicação não Então violenta eu em vou vários ligar o pontos. turbo agora, eu vou ligar o turbo. E Não, mas fica tranquilo. a Assim, última fase seria a fase da realização do pedido, né? Que é da fase que a gente constrói o pedido ou que a gente escuta um pedido. E que esse pedido tenha que ser claro, direto, objetivo e principalmente sincero, né? A CNV, ela tem um fluxo. E qual que é esse fluxo? A gente expressa com honestidade e recebe com empatia. Expressa com honestidade e recebe com empatia, né? Então, é interessante a gente visualizar isso, porque a empatia, ela abre as portas da criatividade, né? O que é empatia? É a gente se colocar no lugar do outro, é a gente visualizar a sua situação, né? Bem a grosso modo falando. E essa criatividade, ela abre as portas para soluções que a gente pode encontrar. Mas, assim, você me perguntou anteriormente de que forma aplicar essa CNV na resolução dos conflitos. A gente como tem fazer? diversas aplicações, né? Para começar, na parentalidade. Olha só que lindo que esses livros aqui. Criar Olha, filhos compassivamente. era muito bom que a gente pudesse anotar, porque a gente está botando água na boca do povo, nos olhos também, mas não está. Então, fala bem devagar o nome Vou do livro mandar. para alguém aí, por favor, que está nos assistindo, vai colocando o nome à medida que ela vai falando, porque é uma forma de a gente colaborar mutuamente. Porque Diz aí, Amanda, que livros são esses? Criar filhos compassivamente, Marshall Rosenberg também. E a Elisama Santos, Educação Não Violenta, né? Então, olha só, né? Educação com filhos, educação escolar, né? Quantas coisas. Enfim, no trabalho, nos relacionamentos, nos movimentos sociais, nos litígios judiciais, tudo isso a gente pode utilizar a CNV para a resolução de conflitos, né? E os conflitos trabalhistas, que é meu laboratório no dia a dia. Né? A gente precisa colocar a discussão da CNV nos cursos de formação de conciliadores, de mediadores. A gente precisa colocar a CNV como cursos de formações de qualquer operador do direito. Né? Isso me lembra uma situação de uma audiência que eu fiz que me marcou muito, que o reclamado ele dizia assim, mas doutora, eu só queria falar, eu só queria ser ouvido, né? E não deixaram. Eu não pude até hoje falar, o processo já estava em execução, e ele falava, eu quero pagar. Ele foi responsabilizado subsidiariamente, né? Ele achava aquilo injusto, mas ele sabia que ele precisava pagar de acordo com a lei, e ele dizia, eu só queria ser ouvido, né? E acabou que o exequente, o reclamante, o trabalhador, saiu de lá com o contato dele para trabalhar em outra empresa. Por aí você tira, né? Como o fato da gente parar para ouvir traz um benefício para todo mundo, né? Enfim. Então, Marconi, eu gostaria aqui de fazer umas considerações, né, finais, né, registrar. Mas ainda temos um tempinho, viu? Temos um cheirinho aqui, como Tempinho? diz o outro. Ainda dá para fazer aqui. O cheirinho? Vou lhe pedir um pouquinho aí de paciência agora também para
falar que estou vendo a professora Miriam Coelho, de Americana, São Paulo. Para minha alegria, é uma prima muito amada. Tem Rosilda, lá de Itacaratu. Tem doutora Tereza Andrade, que é uma fã que eu aprendi a conhecer, uma pessoa fantástica. Flávio, tem várias pessoas. Está passando muito rápido, eu não consigo acompanhar. Minha amiga Amanda, você poderia dar um exemplo prático de uma questão, de uma resolução com a CNV? Gente, CNV é a abreviatura de comunicação não violenta, né? Para quem está entrando, então a gente fica utilizando o CNV porque é mais fácil, né? Então, você teria um exemplo prático para dar de como agir com a comunicação não violenta, até comparando com como não dever fazer, coisas que acontecem no dia a dia que poderia ser diferente, teria como trazer para nós? Tenho vários. É até difícil me ater a um exemplo, né? Porque a gente faz tanta audiência todos os dias e conversa tanto com as pessoas, ouve tanto, né? Trabalhar com conciliação e com mediação é algo assim, além de muito gratificante, você sabe disso, porque você também, né, carrega essa bandeira. E é um conciliador nato, né? Não é que nem eu, que tenho que aprender a comunicação não violenta. Você já é um conciliador nato, de natureza, né? Já nasceu conciliador e depois a vida foi lhe levando para esses caminhos, né? Assim eu soube. Grato a Deus. Então, assim, o que é que acontece? A gente vê o tempo todo, né, posturas inflexíveis, né, nas audiências, onde o tipo de negociação não é uma negociação baseada em princípios, não é uma negociação colaborativa, né? E aqui, nesse ponto, eu chamo muita atenção para a questão de que a gente precisa estar atento, né, na avaliação desses sentimentos e dessas necessidades, de que o conflito não é a coisa ruim, né? O mundo, né, precisa mais de conflitos, né? O conflito, ele é decorrência dos processos democráticos, né? Quando não se tinha voz, a gente não tinha tanto conflito. Quando as instituições passaram a ter voz, quando as famílias se modificaram e os filhos puderam ser ouvidos pelos pais, né? Quando a mulher tem um papel mais significativo na sociedade e passou a dizer ao marido o que ela concorda e o que ela não concorda, a gente passa a ter mais conflitos, né? Tudo isso é interessante a gente perceber que, na verdade, o conflito ele não é uma coisa ruim, né? O conflito, ele é um vetor de crescimento. E aí eu vou lembrar uma colega ontem do Sejus, que Drica, né, que deve estar aí assistindo, que me disse assim, me dê um limão que eu faço uma limonada. E é exatamente isso que é o conflito, né? Então, a gente vê na prática, nos exemplos, muitos profissionais de direito, advogados, fazendo uma negociação que não é colaborativa. É uma negociação agressiva. É aquela linguagem do chacal, que chega e a postura é inflexível. Não se quer ouvir, não se quer sair daquele parâmetro, né? Não se permite ao outro uma escuta ativa, uma postura empática. Então, eu vejo muito isso. E me veio aqui na mente um exemplo de uma audiência que eu fiz, um certo hospital aqui de Salvador, né, que começou a entrar como é que eu falo? Uma situação econômica bastante delicada. E aí despediu muita gente, muitos profissionais. E numa certa audiência, o advogado ele não saía daquela postura, o advogado da parte autora. E ele não queria de forma nenhuma sair daquela postura. E também não deixava o cliente falar, né? Que é uma coisa que a gente privilegia muito nas audiências de conciliação, as partes. E aí foi quando eu não entendi aquela postura inflexível dele e nem dela. E aí, num determinado momento, eu pedi para ouvir. E quando eu fui ouvi-la, eu comecei a aplicar isso, a observação, sem avaliação, sem julgamentos.
que é muito difícil da gente fazer, porque a gente tem uma tendência a categorizar as pessoas, né? A fazer avaliações e depois categorizar. Aquela pessoa daquele jeito, bota naquela caixa. Aquela pessoa daquele outro jeito. Então, é muito difícil você observar sem avaliar. E aí eu percebi, eu identifiquei alguns sentimentos na fala dela, que é a segunda fase da CNV. Os sentimentos de frustração, né, porque foi despedida, o sentimento de que não foi reconhecida, né? Aí, a partir daí tem as necessidade de autoafirmação. E aí, quando eu comecei a perceber esses sentimentos e essas necessidades, eu comecei a utilizar argumentos adequados para conversar. E aí eu coloquei questões para ela que ela nunca tinha parado para pensar, como, por exemplo, olha, você, nesse momento, você pode dar um passo à frente, de repente, porque a proposta da empresa não era ruim, a empresa praticamente estava pedindo o que ela queria. Então, não tinha por que ela não fazer o acordo. A barreira estava no emocional. E aí, quando eu comecei a argumentar com ela de acordo com aqueles sentimentos e aquelas necessidades identificadas, aí sim, ela percebeu que o acordo para ela ia ser uma ponte, né, em que ela ia atravessar e conseguir ultrapassar aquele momento de vida, né? Quantos minutos temos? Nós temos agora, temos 10 minutos. Né? Pronto. 10 minutos. Posso fazer, então, algumas considerações? Olha, eu acho que é importante a gente tratar, pelo menos para dar um pouquinho de disparar o gatilho do pessoal. Mas antes eu quero dizer a doutora Catarina, se eu não me engano, doutora Catarina perguntou, deixa eu ver se foi, passou tão depressa. Foi a doutora Catarina que perguntou se tem algum curso para indicar, se eu gostaria muito de ver a CNV aprimorada na JT. Bem, curso para indicar, doutora Catarina, eu acredito que a senhora conhece mediação, mas quanto mais conhecer, melhor. Mediação tem várias vertentes, né? Tem a comunicação não violenta, ela é um ponto técnico da mediação. Ela, por exemplo, ela se norteia, eu acredito que a doutora, minha amiga Amanda, deve falar sobre os 4 pontos norteador da comunicação não violenta. Quer falar, doutora Amanda? Ou não está os 4 Você fala pontos, dessas fases? As 4 fases. Sim, a fase da observação, a fase do sentimento, da identificação dos sentimentos, né? Da identificação das necessidades e dos pedidos. Mas, como eu te disse, isso é um mundo, né? Claro. Então, é um mundo, mas veja só, infelizmente, a gente não tem. se todos Não tem nós, fim. se na Justiça do Trabalho, por exemplo, se nós identificássemos essa observação do cenário, o sentimento, a necessidade do que está acontecendo e os pedidos, certamente a gente ia enveredar por outro caminho. Então, são pontos da técnica. Comunicação não violenta é um exercício, é um conhecimento de algo que a gente vai trazer conosco, desde a nossa família, que a gente pode exercitar com aquele filho que a gente briga, com o nosso marido, nossa esposa, com nossos irmãos. E se você sabe que você tem que saber lidar com a comunicação não violenta, às vezes, uma das coisas que eu acredito que a doutora Amanda deve... É porque não dá tempo. O julgamento. A gente vive julgando de manhã, de tarde, de noite. A gente julga as pessoas, a gente julga pela rede social, a gente julga... Aí é a fase da observação. Pois é, mas isso aí está na fase da observação. Quanto a gente vive julgando se a gente evitar? Se a gente, ao invés de julgar, pensar, respirar, fazer aquela respiraçãozinha. Rapaz, será que não era melhor assim? Mas isso, pelo jeito, vai ficar para uma outra live, porque é só para dizer, gente, mais uma vez, a comunicação não violenta é um ponto que é importante não só para os conflitos. E eu vou passar já para a doutora Amanda como consideração final. Temos ainda 5 minutinhos, mas vou passar para a senhora, porque realmente é a senhora que tem que falar. Eu só sou um perguntador.
Pode passar para as suas perguntas. Só para concluir, né, gente, a CNV, ela é essa ferramenta, né, que pode nos auxiliar nas conexões mais profundas com as pessoas e, consequentemente, no maior entendimento, né, e a CNV, ela gera empatia e, consequentemente, a gente pode ter diversas utilizações, inclusive não só em família, né, em relacionamentos amorosos, mas também em movimentos sociais, né, institucionalmente no judiciário. É um campo muito amplo de aplicação, né? O foco na responsabilização é muito importante, não na culpa, né? E assim, a mensagem que eu queria deixar aqui é que a gente que a gente não tenha medo de falhar, né? Porque quando a gente tenta adotar a CNV, as tentativas para quem se interessar, para quem quiser crescer, né, amadurecer de forma, né, pessoal ou profissional, o interessante, né, que a gente comece a aplicar isso na prática diária, né, comece a fazer o exercício mesmo da CNV, porque é constante o exercício, nós somos seres humanos, né, a gente escorrega, a gente julga, né, a gente esconde sentimentos, a gente tem medo, a gente se defende do outro, né? Mas que a gente não tenha medo de errar, né? Porque o mais importante é que, ao tentar aplicar a CNV, a gente vai estar aplicando a linguagem do coração, a linguagem da girafa, né? Isso que é importante. E, assim, para concluir, por último, última coisa, juro, a gente está vivendo um momento muito delicado, né? A humanidade toda. E essa onda de lives, né, que apareceu foi justamente por conta da pandemia que a gente está passando. Mas eu quero deixar uma mensagem de otimismo aqui, porque eu acho importante a gente passar uma mensagem. Eu amo poesias, né? Eu acho que a arte, ela deixa tudo mais colorido, deixa tudo mais bonito. E tem uma poesia que eu acho muito bonita, que eu queria terminar aqui essa live recitando ela, se você me permitir, Marcondes. Claro. É uma poesia do Tiago de Mello, né? Um poeta amazonense, né? Que chama Madrugada Camponesa. Madrugada camponesa, faz escuro ainda no chão, mas é preciso plantar. A noite já foi mais tarde, amanhã já vai chegar. Não vale mais a canção feita de medo e arremedo para enganar solidão. Agora vale a verdade, cantada simples e sempre. Agora vale a alegria, que se constrói dia a dia, feita de canto e de pão. Breve há de ser, sinto no ar, tempo de trigo maduro. Vai ser tempo de ceifar. Já se levantam prodígios. Chuva azul no milharal. Estala em flor o feijão. Um leite novo minando no meu longe seringal. Madrugada da esperança já é quase tempo de amor. Colho um sol que arde no chão, lavro a luz dentro da cana, minha alma no seu pendão. Madrugada camponesa, faz escuro, já nem tanto. Vale a pena trabalhar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Que lindo, que lindo. Muito grato pela sua presença, por emprestar seu tempo aqui para a gente aprender um pouquinho, beber dessa semente, a comunicação não violenta. Eu quero agradecer a TT copiosamente por essa oportunidade de poder fazer essa live. Agradecer a meus amigos, doutor Marcelo Cruz, lá do Rio de Janeiro, presidente da FAT, conosco. Um abraço, meu querido amigo. Doido para lhe abraçar, tão logo isso passe. Doutora Catarina, obrigado pelo carinho. Doutor Diógenes Alencar de Salgueiro, meu irmão, um beijo no seu coração. Doutor Arthur Flávio de Itacaratu, Rosilda, tantos outros que passaram aqui e eu